Oi, eu sou a Tânia do podcast PCD, Sinal Verde para PCD. E hoje o nosso convidado é uma pessoa especial que nós vamos trocar ideias a respeito de isenção de PVA. O Michael de Somos Todos PCD. Michael, obrigado por você ter aceitado o nosso convite nesse assunto tão polêmico que é a isenção de IPVA. Olá, Tânia, tudo bem? É um grande prazer estar aqui numa transmissão sua. Um grande prazer, sempre quis poder participar, fazer um trabalho junto com você nesse sentido, de estar informando as pessoas com deficiência sobre os seus direitos. Estou muito feliz mesmo de você ter me convidado para ter essa participação. Vai ser um grande prazer falar com a sua audiência sobre os direitos das pessoas com deficiência. Temos muita coisa para conversar. Verdade, Michael. Eu que agradeço, né, a sua participação aqui, que é muito importante. Você é uma pessoa muito engajado, não somos todos PCDs, muito engajado, e principalmente na isenção de PVA que nós tivemos e estamos tendo ainda, né? Continua essa novela mexicana com o IPVA para a PCD. Eu gostaria de saber, Michael, vamos iniciar, eu gostaria de saber como vocês estão olhando, qual é o seu olhar para essa isenção de PVA? Essa pergunta ela é muito importante, porque tem muitas pessoas com deficiência que acompanham os trabalhos das pessoas que falam a respeito dos direitos, que estão preocupadas. Elas muitos acreditam que não existe mais direito. Isso é muito triste. Tem muita gente que gostaria de poder não precisar mais dessa documentação, se livrar de documentos que tivessem relacionados à questão da pessoa com deficiência, o que é um absurdo, porque a pessoa ela é legalmente pessoa com deficiência e não deveria estar desistindo dos direitos dela. Então, a gente vem conversando a respeito disso, de que sim, o direito ele permanece, ele existe, e que a gente vem passando por uma tribulação, por uma tempestade que é ainda reflexo da crise que a gente teve. Os governos, né, eles fizeram ali os fechamentos, fecharam tudo, o dinheiro parou de circular, logo os estados deixaram de arrecadar, e com isso a preocupação desses estados na hora foi como a gente faz para poder fechar buracos. Claro que existem sempre buracos para serem fechados, mas os buracos que precisavam ser fechados, óbvio que eles iriam deixar por último, por causa de questões políticas, poder político, né? Alguns benefícios, alguns subsídios que eles, por questões políticas, era muito importante que eles mantivessem, então eles preferiram, óbvio, começar procurando benefícios de movimentos, de segmentos, de pessoas que, no pensamento deles, teriam pouca reação, ou nenhuma reação, se perdessem o direito. O incrível que eles acabaram tendo também bastante prejuízo com isso, né? Porque eles pagam esse laudo do IMESC e veio um valor bem grande para eles acertarem, apesar deles terem conseguido tirar a isenção de muitos PCDs, né? Agora, Michael, é uma coisa muito estranha, porque a lei dá esse benefício, né? E eu penso assim, como se a pessoa com deficiência, o PCD, já foi diagnosticado no médico, né, que ele tinha esse direito, passou para um médico da banca examinadora, passou pelo médico do laudo, né, do Detran, fez a isenção de IPI, fez a isenção de ICMS, tem rodízio aqui em São Paulo e chega na hora um médico do IMESC tira esse benefício, esquecendo de tudo que ele passou, e ela também quer passar por cima da lei, porque a lei está lá para ser cumprida, certo? Então, se um PCD tem direito porque ele tem um túnel do carpo que dói muito o pulso e ela não tem força nem para
dirigir um carro manual, como um médico, né, um profissional da medicina, tira esse benefício que está na lei, né? Então a gente não Sim. consegue entender tudo o que aconteceu com a isenção de IPVA. Eu queria saber, vocês estão entrando administrativamente, por exemplo, pessoas, eu tenho vários casos, que pessoas que tinham o PCD que deu leve e não se conformou com isso, acabou fazendo uma segunda avaliação que deu moderado. E daí nós entramos com o processo administrativo. Faz meses que estão parados, e a gente não consegue nem ter o retorno. E o PCD está lá com um problema no carro, né, que não está com o IPVA em dia, correndo risco de ser o carro apreendido, e por meses que a gente não consegue resolver isso. Como é que vocês estão trabalhando aí na forma administrativa ou judicial? Conta um pouquinho para a gente, porque isso é muito importante para os ouvintes, né? Para tirar essas dúvidas sobre IPVA. Sim, claro. É importante para poder a gente até entender qual é a estratégia que os nossos parceiros que atuam servindo as pessoas com deficiência, eles estão se comportando, né? Como eles estão agindo. É importante entender que, com base no que eu tinha falado ali, do Estado ele fechar os buracos ali dos canos e procuraram primeiro os mais fracos, para eles, os mais fracos, as pessoas com deficiência, até porque não existe, na época não existia uma mobilização por parte das pessoas com deficiência, uma união no sentido de garantir e manter os direitos para o carro PCD. Eles tiraram, através do PL 529 de 2020, João Dória, à época, ele tirou o direito de 80% das pessoas com deficiência. Então, quando ele tirou esse direito, ele teve todo um clamor popular, uma movimentação, e você e eu participamos disso. A gente fez uma carreata, inclusive, de protesto, à época, contra essa maldade que foi feita, e a gente conseguiu, através desse trabalho e da movimentação ali das pessoas que seguem a gente, que estão próximas da gente, causar mudanças importantes. E o governador, ele recuou. E esse recuo dele foi importante, mas foi a virada de mesa. A gente chama de virada de mesa. Ok, pela lei eu não vou conseguir, porque teve um clamor popular. Esse pessoal aí do Somos Todos PCD, essas pessoas que se organizaram para poder lutar pela restauração dos direitos, não vão arredar o pé. Então a gente vai devolver o direito, mas vamos mudar a regra da perícia, né? Então vamos fazer o seguinte agora, quem vai periciar vai ser o IMESC. Aí teve aquele problema do IMESC ele não ter condições, na verdade, através do próprio PL 529, o IMESC ele iria deixar de existir, mas através do lobby lá conseguiram se manter, então ele, ok, já vai se manter, então a gente vai usar vocês como se fosse uma espécie de INSS para obter o benefício do carro PCD. Foi o que eles fizeram, só que os caras não tinham estrutura, e no final das contas, o que eles não queriam, que as isenções, elas fossem, o requisito das isenções, que é o laudo médico, fosse feito pelas clínicas do Detran, eles não conseguiram e voltou para a mão das clínicas do Detran. Então a gente tem essa tempestade ainda acontecendo, porque eles não estão satisfeitos, eles querem acabar com 80% do direito das isenções. Óbvio que houve um enfraquecimento muito forte por parte deles, mas eles ainda querem reduzir muito quem tem acesso às isenções. A meta continua, 80%, porque eles acham que 80% não deveria ter direito, deveria só ter 20%. Com isso, a gente tem esses resultados, essas reviravoltas nos últimos tempos. E o problema das pessoas com deficiência que aconteceu, né, os resultados negativos de deficiência leve, como você bem comentou, e pessoas registradas como não deficientes no final do ano passado, é a maior evidência dessa guerra que ainda continua. Então, muitas pessoas tiveram ali o indeferimento dessa vez através desse sistema do IMESC, que era uma novidade para as clínicas que são credenciadas do Detran, que não sabiam como conduzir o processo do jeito que eles queriam, claro.
e as pessoas que já tinham CNH especial, já foram avaliadas pela CNH especial, como pessoas incapazes de dirigir um veículo convencional, e muitas pessoas, inclusive, não, já renovando a sua CNH há alguns anos e renovando o laudo médico para novas isenções há muitos anos, elas foram consideradas não deficientes ou com deficiência leve. Isso foi uma situação vergonhosa e, inclusive, através de recurso administrativo, não no começo, mas algum tempo depois, a gente viu claramente um enfraquecimento por parte do governo na condução desses processos administrativos e tivemos resultados positivos, os últimos recursos administrativos com um maior número de resultados positivos. Mas no começo era praticamente zero resultados positivos. Então a gente viu sim o enfraquecimento dos ataques do governo. E essas pessoas que tiveram resultado negativo administrativo, a gente orientou a todas as pessoas com deficiência e a todos os parceiros nossos que cuidam das pessoas com deficiência para que entrassem administrativamente com recurso. E se o recurso viesse negativo, que a chance era que isso iria acontecer, que o processo fosse ajuizado. Então, muitas pessoas com deficiência entraram na justiça para poder restabelecer o seu direito. E a notícia boa sobre isso é que nós não conhecemos um caso sequer, de pessoas com deficiência que precisaram buscar a restauração do seu direito. Essas pessoas com deficiência, que sempre atenderam os requisitos de deficiência permanente e, no mínimo, moderada, provado através da renovação das suas habilitações especiais e com restrição de dirigir e a renovação dos seus laudos e a obtenção das isenções, essas pessoas, todas elas conseguiram, através da justiça, a restauração, o restabelecimento do seu direito à isenção de IPVA. Isso é uma notícia muito boa para as pessoas com deficiência, mesmo as pessoas com deficiência que ainda não sabem disso e desistiram, porque acreditam que agora vão ter que pagar IPVA, que é um absurdo. Tem um carro PCD, tem CNH especial e precisa pagar IPVA. Não. Você que está nessa situação, saiba que através aí, você procura um assessor aí que cuida do seu caso e questiona ele sobre a possibilidade de você buscar o direito a nível judicial. Então, não temos um caso. Lembrando que não é uma ciência exata. Mesmo o processo administrativo que você também cuida, né? Que esses parceiros cuidam, assessores documentalistas, não é uma ciência exata, é uma ciência humana. Então você vai entrar com um processo, existem nuances documentais que podem mudar a atenção aos requisitos, fiscais do próprio governo, que você pode pegar eles num dia ruim ou pegá-los num dia onde eles não têm um nível de entendimento ainda bem apurado sobre a análise daquele documento, porque mudou de departamento, enfim, e vamos ter indeferimentos. A mesma coisa se aplica na esfera judicial. O juiz, eles vão ter as visões, não tem aquela frase, cada cabeça uma sua sentença, né? Então, o juiz, tem juízes que vão ter uma avaliação diferente ali dessa situação, e existe sim a possibilidade de, eventualmente, eles darem uma sentença negativa em primeira instância. Mas, em segunda instância, ela é reformada. A gente não viu nenhum caso de pessoa com deficiência, pelo menos das nossas indicações aí de advogados especialistas, que não tenha restaurado o direito. E também, para quem pagou, direito à restituição dos valores. Então, é isso que está acontecendo nesse momento, Tânia. Tem outras coisas aí, mas basicamente é isso que está acontecendo nesse momento. Isso é uma coisa muito boa que você falou, que todos os casos que entraram judicialmente estão conseguindo êxito nas ações, né? Eu tenho clientes que acabaram acumulando dois anos de IPVA. Então, com uma dívida de mais de R$8.000 e não tem como pagar isso, né? Uhum. Então, eles ainda têm medo, falam, eu vou gastar ainda com um advogado, será que eu vou conseguir? E a ação administrativa, o processo administrativo ainda não saiu. Então, eu tenho orientado para que entre com ação judicial, porque eles tinham esse direito e tem que continuar com o direito. Eles não podem banir esse direito assim por uma avaliação de leve ou moderado. E eu tenho casos, Michael, que a pessoa é moderado para grave, que anda de andador, que tem prótese.
e foi considerada leve, sabe? E está com 2 anos de IPVA. E o processo administrativo está lá, parado. E é uma situação bem delicada para o PCD, né? E agora, Maicon, tem uma outra novidade, eu não sei se você já pegou esses casos. A Tracker tem casos, tem juiz que está negando, que está indeferindo o processo, porque fala que o processo da Tracker, o valor da Tracker ultrapassa o limite de 120 mil. E isso não é verdade. E a gente também está fazendo processos administrativos com isso. Veja a confusão que é esse negócio de PVA. Mas você tem ideia, assim, de quanto tempo demora uma ação judicial para sair o resultado de IPVA? Sim, sim. É bem importante dizer, eu não peguei nenhum caso aí, não foi me relatado nenhum caso referente à questão da Tracker, né? Mas eu sei de casos, não me é estranho, isso daí, no sentido de a decisão ser nesse sentido, porque tem juízes que, dependendo ali da comarca ali, que não tem um entendimento, e ele precisa de mais provas. E aí, nesse caso aí, isso é resolvido a nível de segunda instância. Você atende a dúvida dele ali, você mostra que ele está equivocado, e aí o próximo juiz vai ver que, enfim, que ele se equivocou, entendeu? E aí a pessoa vai ter o restabelecimento. E é importante dizer também, né, gente, é óbvio, existem inúmeros advogados que devem estar fazendo essas ações, né? Então, quando eu falo que eu não conheço nenhum caso que tenha passado na minha mão ali de indicar especialistas, tá? Então, é óbvio que, como eu disse, não é uma ciência exata. Tem pessoas que podem ter tido resultados negativos, em especial com advogados que não conhecem, não são especialistas nessa área, né? Então, por isso que eu sempre recomendo. Olha a complicação, a Tânia mesmo falou, o juiz se confunde, porque a gente teve aí aumentos de teto, né? Quando o teto ele era 70, depois teve o teto de 100 mil e valor proporcional, aí depois no início desse ano 120 mil reais para comprar 70 de isenção, teve a ultravalorização dos carros que eles tinham direito à isenção e do nada pararam de atender os requisitos. Como é que o juiz ele não tem essas informações, ele não acompanha essas coisas, entendeu? Então, é importante você ficar ligado na importância de você estar sempre assessorado por alguém que conheça, que esteja cuidando e esteja o tempo todo fazendo essas coisas. Infelizmente, o Estado ele cria uma burocracia para as pessoas não terem acesso ao seu direito. Infelizmente é isso, e as pessoas precisam de ajuda. Então, eu sempre recomendo que as pessoas elas procurem por essa ajuda, através de especialistas. Infelizmente, isso é o Brasil. Você tem que provar que você não está fazendo a coisa errada. Aí sim você conseguir ter acesso. Não existe um conceito de um país desenvolvido, é que você faz a coisa certa sempre, até que você seja pego fazendo a coisa errada. Aqui no Brasil é o contrário. Você está sempre fazendo a coisa errada, até que você seja pego mostrando que está fazendo a coisa certa, né? Através de uma burocracia e passando pelo filtro dos caras. É muito triste isso. Mas a gente tem essa situação, sim, judicial, e eu falo para as pessoas o seguinte, eu oriento, né, as pessoas de que, caramba, se elas têm um IPVA, eu entendo completamente. Se ela não quiser entrar numa briga, ela pega e paga aquele IPVA de 1 ano, entendeu? Porque vai ficar no 0 a 0 ela ganhando, né, judicialmente, muitas vezes, né, é isso que vai acontecer, e talvez ela tenha até alguma perda financeira, em algum nível, né, pode ser que seja mais caro, acabe ficando mais caro do que o próprio PVA, o advogado, ela estaria entrando para entrar numa briga mesmo, né. Então eu sempre falo para as pessoas, olha, o PVA, se eu fosse você, dependendo de que época da sua vida você está, de não querer entrar em briga, pague o IPVA e esqueça disso. Agora, para as pessoas que tiverem condição mental mesmo que fique 6 por meia dúzia, tem que entrar.
tem que entrar na justiça. Por quê? Porque quando você faz isso, número um, você defende a sua honra. Porque os caras estão dizendo que você não é algo que você é. Então, só por isso já é o motivo de entrar nessa briga. Segundo lugar, existe um efeito colateral toda vez que você entra com uma ação judicial buscando resolver uma injustiça, que é um eco que acontece no meio jurídico e faz com que outros juízes tenham acesso à sua decisão favorável. E aí esses juízes eles começam a todos a se alinharem e aí vai se criando uma jurisprudência. E aí quando a jurisprudência começa a acontecer, um alto número de processos judiciais, onde o resultado acaba sempre sendo o mesmo, independente da cabeça do juiz, o que o Estado faz, Tânia? O Estado ele vê que não dá para brigar mais naquele ponto que ele está perdendo. Então ele restabelece, ele dá o passo para trás, porque ele começa a ter, as pessoas continuam tendo acesso ao benefício e eles continuam gastando dinheiro, além de ter que devolver dinheiro com juros e tudo mais, eles começam a somar os gastos com advogados ali para defender o Estado, para manter a cobrança do IPVA. E aí o Estado começa a ter prejuízo. Então o tiro sai pela culatra. Então o Estado ele acaba dando um passo para trás. É óbvio que politicamente eles vão tentar dar com uma mão e tirar com a outra, né? Porque na verdade nunca estão dando, como aconteceu no passado. O Geraldo Alckmin que criou essa regra de teto de R$70 mil por IPVA. Não tinha teto o IPVA. E por que ele fez isso? Ele pegou e viu que não tinha, na época era só o condutor que tinha direito à isenção. Ele falou, não dá mais, eu vou ter que pegar e vou ter que dar direito para não condutor porque eu estou perdendo todas as ações. Foi isso que o Alckmin fez. Então, já que eu vou, para acabar com essas ações, eu vou pegar e dar o direito para o não condutor, eu vou precisar tirar algum direito. E aí, infelizmente, é isso que acontece. Então, a gente sempre tem que estar lutando e começar a tirar as opções do governo. Ele tinha essa opção. Ele falou, peraí, no ICMS tem teto? Então é aí onde eu vou resolver a parada. Eu vou colocar um teto igual ao do ICMS. E com isso, eu vou restringir direitos. Eu vou dar para o não condutor, mas vai ter menos carros, vai começar a ficar desinteressante para as pessoas com deficiência botar o IPVA no carro. Porque eu vou pegar e vou usar o teto do ICMS, que eu sei que os caras não vão aumentar. Nunca. De verdade, de fato, o valor. Porque eles querem acabar com a isenção. Entendeu? Então, assim, as ações judiciais, elas funcionam. Porque elas causam esse efeito colateral. E a gente vai diminuindo as opções políticas dos governos prejudicarem as pessoas com deficiência. É verdade. O Alckmin, ele igualou a isenção do ICMS. Isso já faz uns 6 anos, mais ou menos, você lembra? Já faz bastante tempo. E deu benefício para o não condutor. Eu me lembro bem dessa ocasião. O meu filho era não condutor, né? E eu entrei com ação, ganhei. Depois não precisava mais ação, que ele já tinha direito. Mas eu acho que você tem razão. Tem que entrar com ação judicial para restabelecer mesmo o direito de IPVA e para sempre. Porque não é só aquele que perdeu em 22, 23 e agora 24. Para ele manter 25 e 26, porque ele ganhando esse direito, né, dos IPVAs atrasados, ele vai automaticamente também ter o direito nos próximos anos. E isso faz a diferença, né, Michael? Apesar que aqui em São Paulo nós temos R$ 2.800 de desconto, que é os 4% em 70 mil, mas tem muitos estados que a isenção de IPVA é total, né? E o nosso governador poderia também mexer nisso, da isenção total e não deixar só no limite do ICMS, como era no passado, lembra? Sim. Que você acabou de falar. E é isso, então a gente sempre indica, e é bom que você tenha falado que as isenções, todas que passaram por você, tiveram deferimento. Isso dá mais ânimo para as pessoas que estão com esses IPVAs atrasados e não sabem o que fazer. Você me responde uma coisa.
você orienta que ela pague primeiro esses 2 anos atrasados, se for, e entre com ação, ou não pague? É porque vai correndo juros, né? Sim. Não, a gente sempre orienta que as pessoas, elas não paguem. Não paguem. Elas entrem porque é muito rápido. Inclusive, eu acho que você, no meio de alguma das suas perguntas, você tinha perguntado sobre o tempo, né? Sai muito rápido a suspensão a liminar. Costuma sair... Veja bem, mais uma vez, não é ciências exatas, tá? Mas a gente tem percebido o seguinte, que a sentença em primeira e segunda instância, né? Porque o Estado ele recorre, tem casos que ele não está recorrendo, isso aqui é interessante. Mas por quê? Por causa disso, porque está perdendo, eles, entendeu? Eles acabam querendo economizar dinheiro ali e não vale a pena, entendeu? Eles não vão lá, faz a justificativa, porque deveriam recorrer em segunda instância, mas mostra, está perdendo tudo. É mais um dinheiro para gastar, entendeu? Então, eles estão dando passo para trás. Mas casos aí de 5 meses, 6 meses, primeira e segunda instância. É rápido. E a suspensão do IPVA, de pagar IPVA, do débito, em até 2 semanas. A gente tem visto aí até, no máximo, 3 semanas. É muito difícil não conseguir. E mesmo assim, os advogados, eles pegam e, quando não dá a liminar ali, né, a suspensão, a tutela de urgência que falam, né, eles buscam com o juiz de segunda instância para poder conseguir isso. É impressionante como o governo está tomando paulada nesse sentido, né? Mesmo quando eu falo sobre não termos visto nada negativo, como eu disse, mais uma vez, os casos que a gente acompanhou, nenhum caso negativo. A gente sabe que tem alguns casos, mas são poucos, normalmente são casos que são pegos por advogados que não têm experiência, né? Então aí a pessoa acaba ficando triste, porque, poxa, né, podia ter restaurado o direito, mas num sentido geral aí, os advogados que às vezes a gente nem conhece, já estão com experiência no assunto, a maioria dos casos, eles estão sendo positivos a favor da pessoa com deficiência, nesses casos aí que perderam, que tem CNH, que comprou carro com isenção, que tem laudo, as pessoas que atendem o requisito estão conseguindo a restauração do seu direito. Então, o tempo que está acontecendo aí é muito rápido. Inclusive, tem pessoas que estão sabendo disso agora, perto do licenciamento. Teve um caso recente que eu soube de uma pessoa que o licenciamento dela vence agora, em setembro, e ela procurou a gente para orientações ali no meio desse mês, e em menos de uma semana está suspenso o IPVA dela. Então, minha recomendação ou seja, enquanto o processo está correndo, ela não precisou pagar IPVA e já licenciou o carro dela. Então, você que está nessa situação, procure um especialista, né? Primeiro converse com o seu assessor, documentalista, e se o seu assessor, às vezes, pode ser que ele não tenha, né, alguém que seja especialista aí nessa parte, um advogado para poder indicar, e aí você compartilha esse vídeo com eles, ou, enfim, acompanha a Tânia, que a Tânia tem, com certeza, aí ela tem gente de confiança com ela, ou através dos meus vídeos, do meu canal também, e aí você vai ter essa orientação, né? E é importante, inclusive, para o seu assessor aí, que cuida das questões administrativas, também fazer essas indicações para que outras pessoas ali da sua região, que são atendidas por ele, também possam ter o seu direito do IPVA restabelecido. Ok, eu acho que a gente principalmente você, trouxe todas as informações necessárias, mais ou menos de tempo, se vale a pena ou não, né? E porque isso são informações realmente muito importantes para a pessoa que está perdendo o direito de isenção de IPVA. Tem que correr atrás, tem que ir atrás mesmo, não pode ficar aceitando tudo que o governo faz, tá certo? Isso aí. Michael, deixa eu fazer só um comentário só, nos Tânia. Dirigindo para o final, né? Eu queria te agradecer a presença aqui e já vou também te informar que eu estou saindo como candidata a vereadora pela cidade de São Paulo para que a Câmara dos Deputados tenha uma representatividade lá dentro, uma pessoa que realmente vai defender o PCD, a pessoa com deficiência, em todos os aspectos. Tá bom? É isso aí, é muito importante, Tânia, que você
esteja falando a respeito disso. Eu fico muito feliz com a sua candidatura. Com certeza, a Câmara dos Vereadores de São Paulo, eles vão ter uma pessoa, se Deus permitir, né, e que as pessoas também, né, as pessoas que estão acompanhando, elas depositem o seu voto de confiança em você, que eles vão ter uma pessoa representante do direito das pessoas com deficiência a nível municipal. Isso é muito importante. E aqui está o meu clamor, né, eu aproveito essa oportunidade para comentar a respeito disso. Eu sei que as pessoas, elas costumam decidir em quem elas vão votar na parte legislativa, seja a nível deputado estadual, federal, ou vereador, na última hora. A gente sabe disso. Geralmente, a maioria das pessoas é na última semana. E a gente tem aí o quê? 2 semanas, menos de 2 semanas para as eleições municipais. Então, eu vou dar alguma orientação aqui, Tânia, para as pessoas, uma orientação importante. Procure, você, pessoa com deficiência, você, familiar de pessoa com deficiência, você precisa. Nós estamos em uma guerra, gente. Entenda. Nós estamos vivendo uma guerra há alguns anos de luta por parte do governo em acabar com o direito das pessoas com deficiência. Eles precisam, para eles descobriram isso como um problema, para eles é um problema. Eles querem esse dinheiro que é benefício para a pessoa com deficiência, para outras coisas. Eles dizem para você, esse pessoal que não tem conexão com a causa da pessoa com deficiência, que se compadece, que tem a preocupação e tudo mais, mas é tudo da boca para fora, porque eles não vivem o que você está vivendo. Então é muito importante, eles não vivem o que você está vivendo, essa é a verdade. Então a gente está cheio de candidato aí, ou político que já está eleito, inclusive a nível do próprio governador, que falou sobre a pessoa com deficiência, não, porque eu tenho aqui um familiar e não sei o que, tal, mas que nunca, que prometeu, inclusive, que ele ia desfazer as maldades que foram feitas e não fez. Por quê? Porque não é a causa do sujeito, não é a causa dele. E eu tenho muito orgulho de ter você como amiga e de ter você como uma pessoa parceira e que eu posso pegar e depositar a minha confiança em você. Então, para as pessoas que são da cidade de São Paulo, capital, eu falo para vocês, vote na Tânia, gente, vote na Tânia, 25.500, estou vendo o número ali. Ela é minha amiga e ela é uma pessoa que foi fundamental no trabalho que a gente fez, não só durante a campanha, mas antes da campanha. 1 ano antes, ali na carreata, a gente percorreu ali, somos todos PCD, foi formado ali junto com a Tânia, aquela dor que as pessoas com deficiência estavam passando, aquele turbilhão, aquela loucura, em época daquela crise que a gente estava passando, pandêmica, e nós estávamos lá com as máscaras, em cima de carro de som, andando pelas principais ruas da capital, e você estava ali, junto comigo ali, nós juntos, né, lado a lado, fazendo essa guerra que a gente ainda está vivendo. Então é importante você, pessoa com deficiência, que você procure pessoas com deficiência, que nós ainda estamos em guerra, e eu não sei por quanto tempo a gente vai continuar nessa guerra. Então, faça esse voto. Vote em pessoas com deficiência ou familiares diretos de pessoas com deficiência na sua região. Ah, Michael, não tem. Então, descubra alguém que tem alguma conexão com a causa. Mas sempre, enquanto a gente estiver em guerra, pessoal, não existe opção. É candidato a pessoa com deficiência. Enquanto não tiver representatividade na sua cidade, no seu estado, suficiente para poder a gente parar com essa guerra que está acontecendo contra as pessoas com deficiência, não tem escolha. Você tem que votar em PCD, em parente de PCD candidato. Não tem escolha, tá bom? Então fica aqui o meu recado. E você que é da cidade de São Paulo, mais uma vez, tá aí a Tânia, minha amiga, vote 25.500. Tá aqui, acabei fazendo a propaganda sua, Tânia. Aproveitando aí para a cidade de São Paulo. Muito mas querido, isso serve para você de todas as faz muito tempo que a gente luta mesmo, realmente foi antes da sua eleição que a gente já vem travando essa luta, essa guerra contra o governo. E eu sempre falei, nós precisamos ter pessoas engajadas dentro da máquina do governo, porque que entende realmente
o que é uma pessoa com deficiência, o que é os direitos de uma pessoa com deficiência, de isenção e tudo mais. Obrigado pelas palavras de carinho, obrigada mesmo. A gente está sempre junto nessa batalha e vamos em frente. E é isso aí. Nós precisamos ter um representante lá dentro, 25.500. É isso aí.